Oi gente, professor Marcos Trombetta por aqui, e a ideia do vídeo de hoje é te apresentar um projeto inédito com o poder para transformar a sua vida através do aprendizado do inglês, tá? Muito importante que você assista esse vídeo até o final para entender o que eu venho trazer para você, a ideia completamente inovadora que eu venho trazer para você e algo que sim tem o poder para transformar a sua vida e que sim vai funcionar para você. Tá? Bom, então para quem é esse vídeo? Primeiro passo, para quem é? É para você que quer agora, então, a partir aqui deste novo ano que se inicia, transformar a sua vida. Para você que já tomou a decisão que chega, não quer mais, vai mudar. Bom, aprender inglês, todo mundo sabe que é uma necessidade, principalmente para quem quer chegar ao sucesso. Só que muita gente já buscou aprender inglês e não conseguiu. Então, se aprender inglês é um objetivo para você, o vídeo é para você. Mas ele é principalmente para você que está buscando formas de conseguir transformar a própria vida. Sabe que aprender inglês seria legal, mas que talvez nem seja uma prioridade para você. O que eu venho trazer para você é inédito, que é como nós podemos acertar dois alvos com uma flechada só. Como nós podemos aprender inglês e enquanto aprendemos o inglês, ou enquanto estivermos aprendendo, ao mesmo tempo transformarmos a nossa própria vida, tá? Então é esse o projeto que eu venho trazer para você aqui. Ele é inédito, é algo que eu consegui desenvolver graças ao que aconteceu comigo e eu estou gravando esse vídeo para te explicar. Então eu convido você a assistir ao vídeo com calma, prestar bem atenção, porque o que eu venho te trazer é de fato interessante. Esse não é mais um vídeo na internet para tentar te convencer a fazer o curso de inglês, não é isso. Eu venho trazer, através do ensino do inglês, algo inédito, e eu vou te explicar em detalhes, fica comigo, tá? Mas sim, também, se o teu objetivo é aprender inglês, nós vamos acertar dois alvos com uma flecha só. Para isso, eu preciso que você assista ao vídeo para que eu consiga te explicar. Então, o que eu vou trazer para você aqui é baseado em experiências, e isso que aconteceu comigo me tirou de dentro de uma kitnet, onde eu pagava aluguel, ganhava na época R$930, e um pouquinho mais de 4 anos depois, eu já estava faturando R$1 milhão por ano. Eu confesso para você que eu levei mais de uma década para entender em detalhes o que foi que aconteceu comigo. Eu trabalhei no garimpo durante 15 anos, provavelmente você conhece a minha história. Saí do garimpo, fiz faculdade de letras. Fui para uma cidade no estado de Santa Catarina e aceitei uma vaga de professor de inglês, tá? Sem saber inglês. Eu fui dar aulas de português e inglês, mas eu não sabia inglês. Então eu comecei a estudar inglês. Só que, na mesma época que eu comecei a estudar o inglês, naquela época eu comecei a me questionar que aquilo que haviam me ensinado sobre o dinheiro estava errado. Por quê? Eu não ganhava dinheiro, eu estava ganhando R$930 e nos finais de semana eu tinha que trabalhar como garçom para complementar a renda. Só que veja, eu tinha feito faculdade, já tinha saído do garimpo, estava morando numa outra cidade, né? Tinha feito exatamente o que tinha me dito, tinha procurado um emprego, e eu ganhava R$930 por mês, pagava R$350 de aluguel, e daí no final de semana eu tinha que trabalhar de garçom. Então eu me dei de conta, estava errado, alguma coisa estava errada. E é aqui que a história começa, que eu quero te apresentar a ideia que eu vou trazer para você. Eu fiz uma pesquisa na internet, como é que se ganha dinheiro? Em português, não encontrei grandes coisas. Mas quando eu fiz em inglês, How to Earn Money, apareceram coisas incríveis. Então eu percebi que os americanos, eles sabem coisas que nós aqui no Brasil não sabemos e eles têm uma filosofia em relação ao sucesso muito distinta da nossa. Então, para que eu conseguisse aprender aquilo, eu precisava saber o inglês fluente. Então eu comecei a pesquisar na internet técnicas de aprendizado acelerado. E eu descobri coisas incríveis sobre mim. Eu descobri coisas que eu jamais imaginei que existissem em mim. Então você sabe o que aconteceu? Eu comecei a estudar como eu funcionava, como minha mente funcionava, como o meu cérebro funcionava, e eu comecei a entender como nós aprendemos, nós seres humanos. E aí eu comecei a descobrir que sabendo como nós aprendemos, é possível criar materiais adequados.
Uau, eu comecei a descobrir tudo aquilo e eu aprendi inglês, me tornei fluente em inglês em 6 meses. No ano de 2011, algo aconteceu. Eu que saí de dentro de um garimpo. No dia 18, eu me formei na faculdade no dia 13 de agosto de 2009. Fui embora no dia 18 e comecei a trabalhar como professor de inglês no mês de maio de 2010. Não sabia inglês e no comecinho de 2011 eu estava começando a dar aulas particulares de inglês. Como assim? O que aconteceu tão rápido? Como que alguém sai de um garimpo? Eu tinha vergonha de conversar, vergonha de pedir informações, e no outro ano eu simplesmente decidi dar aulas particulares. Algo havia acontecido comigo, só que eu não sabia. Então eu continuei o meu estudo durante todo aquele ano de 2011, depois voltei para cá na cidade que eu estou hoje e continuei os meus estudos até hoje. Só que algo aconteceu. Absolutamente todos os cursos que eu fiz, e não são poucos, são milhares de horas de áudio, milhares de horas de vídeos, treinamentos, seminários, palestras. Fui para os Estados Unidos fazer treinamento, todos, 100% em inglês. 100%. Quando eu tento estudar com alguém em português, eu não consigo. E aí eu comecei a me questionar por quê. E é isso que eu venho trazer para você. O que aconteceu é que eu construí uma versão minha de sucesso em inglês. Talvez não faça sentido para você, mas se você assistir ao vídeo até o fim, eu vou te explicar. Eu construí uma versão do Marcos Trombetta como professor Marcos Trombetta, só que ela existe no meu subconsciente em inglês. Sabe, talvez isso para você hoje não faça o menor sentido, mas vai fazer se você entender o seguinte. Vamos lá. Eu, como todas as pessoas, que nascem aqui no Brasil, o que aconteceu comigo? Eu fui programado pelos meus parentes, pais, tios, avós, dentro do conceito de vida que eles viviam, que era pobreza extrema. Meu pai era garimpeiro, meus avós eram garimpeiros, meus tios garimpeiros, meus amigos garimpeiros, todo mundo pobre, morando em casinha, Eu, quando era jovenzinho, nós morávamos em uma casinha de chão batido. Não tinha piso, não tinha nada. Comecei a trabalhar no garimpo com 14 anos. Trabalhei até os 29 anos no garimpo. Então, o que acontece? Aquilo ali formou uma versão minha. Eu era um daqueles caras que aprendeu o conceito, quer dinheiro, vá trabalhar. Quando eu comecei a aprender inglês, isso aqui é tão importante, como eu gostaria que você de fato captasse a mensagem que eu venho trazer para você hoje. Quando eu comecei a aprender inglês, eu comecei a aprender inglês para estudar Bob Proctor, como por exemplo, A Ciência de Ficar Rico. Eu logo cheguei a Quem Pensa Enriquece. Depois eu fui estudar com Brian Tracy, metas, objetivos, teu foco, Aprendi sobre foco nos teus objetivos. Aí depois eu fui estudar física quântica com Greg Braden, Dr. Joe Dispenza. Eu estudei sobre ambição e sucesso com Jim Rohn. Eu estudei como despertar o poder interior com Anthony Robbins. Eu estudei marketing digital com Frank Kern, com Brendon Burchard, ou Burchard. Entre alguns, sobre também objetivos, realização pessoal, com Les Brown. Eu aprendi sobre dinheiro com John Exereff. Eu aprendi sobre a mente e paradigmas com Bob Proctor. O que aconteceu é que eu aprendi o idioma inglês absolutamente, totalmente focado no sucesso, na realização pessoal, no como eu funcionava. Eu aprendi sobre o cérebro, os dois lados do cérebro, as 7 inteligências, em inglês. O que aconteceu no final é que eu construí uma imagem minha em inglês. Quando eu falo em inglês ou quando eu ouço em inglês, e tudo que eu ouço, que eu tenho em pendrives, que eu tenho no celular, que são milhares e milhares e milhares de horas de áudios, audiobooks, cursos, com 20, 30, 40 horas às vezes. No YouTube, quando eu estou assistindo, todos, absolutamente todos, 100%. São em inglês. O que aconteceu? Eu criei uma versão minha em inglês. Então era óbvio que o primeiro negócio que eu fui montar era uma escola de inglês. Quando eu me tornei empreendedor, o primeiro negócio que eu quis fazer era inglês. Só que deixa eu te contar uma história. Você sabe o que e por que eu ensinava? Quando eu decidi ensinar inglês, quando eu li Quem Pensa Enriquece, e ele disse, você tem que ter algo para oferecer. Qual o serviço? Eu vou dizer, cara, eu quero ensinar inglês.
Eu aprendi inglês em 6 meses, eu entendi esse negócio os dois lados do cérebro, as 7 inteligências, as 3 preferências de aprendizado, consciente, subconsciente, centro emocional, centro físico, centro mental. Deixa eu ensinar isso para as pessoas. Quando eu comecei a ensinar inglês, sabe que tipo de lição que eu levava? Brian Tracy, Anthony Robbins, Jim Rohn, Bob Proctor. Eu levava para os meus alunos exatamente o que eu estava aprendendo. Só que aconteceu algo. Os meus alunos não entendiam nada. Não conseguiam aprender nada. E aí eu me dei conta de uma coisa. O conteúdo que eu levava era muito avançado. Então eu decidi criar algo para os meus alunos. Só que no criar algo, adivinha? Todas as lições que eu ia preparar de inglês era sobre o quê? Sucesso, objetivo, superação de si mesmo. Só que eu levei mais de uma década para me dar de conta por que eu fazia isso. Quando eu me dei de conta, tudo que eu quis fazer foi voltar a ensinar inglês. Então é por isso que você está aqui. Porque eu percebi que no momento em que você aprende o idioma, e agora eu vou te explicar no quadro branco, focado exclusivamente em entender quem é você, o potencial que você possui, as estratégias do sucesso, as estratégias do dinheiro, e você consegue criar uma versão americana sua, essa é a palavra que nós vamos usar, a sua vida muda. Tá? A sua vida muda. Eu vou te explicar agora por que isso aqui acontece, e aí depois eu vou te explicar como que você pode vir comigo aprender. Vou fazer um desenho aqui, se você acompanha o meu trabalho já conhece, se não conhece, vai conhecer agora. Imagine que esse símbolo aqui, esse círculo maior aqui, ele represente a sua mente, tá? E esse círculo menor aqui represente o teu corpo físico. Só isso. É só para criar a imagem. Tá legal? A nossa mente é dividida em 2 partes assim, o consciente e o subconsciente, tá? O consciente e o subconsciente. E o nosso corpo físico, obviamente, tá? O que acontece? Na nossa vida nós temos resultados. Os resultados que você tem em sua vida hoje, eles são de acordo com toda a informação que você tem no seu subconsciente, tá? O teu consciente tem a capacidade de pensar, só que ele pensa de acordo com o que está no subconsciente. E o que é que está no subconsciente? Tá? São as suas crenças. Tá? São as suas crenças. São as suas verdades. Verdades. É tudo que você acredita sobre as coisas e sobre si mesmo. Então, tudo aquilo que você aprendeu sobre dinheiro, quando você vai pensar sobre dinheiro, você pensa sobre dinheiro de acordo com o que aprendeu sobre dinheiro, que está armazenado na tua mente, tá? Para nós não demorarmos muito no vídeo e não nos aprofundarmos, é o que você aprendeu sobre dinheiro, tá? Com quem você aprendeu a ganhar dinheiro. Bom, quando você vai pensar sobre dinheiro, você pensa dessa forma. Quando você vai tomar uma atitude, uma decisão para fazer alguma coisa, você faz de acordo com aquilo que acredita, tá? Então, os teus resultados financeiros vão ser iguais às tuas crenças financeiras. Ok, só para você entender. O que acontece quando você tenta mudar a sua vida? Que talvez você já tentou várias e várias vezes, já fez vários e vários cursos. A nova informação que você precisa, tá? Ela precisa vir para o subconsciente, tá? Você precisa colocar em seu subconsciente novas verdades. Só que o que acontece? Você tenta mudar a tua vida e você vai e faz um curso. Essa informação vem e ela se depara, tá? Com um problema, com isso aqui, ó. Com essa parte aqui, ó, com essa divisão que é a sua mente analítica. E o que é a sua mente analítica? É aquela parte da mente que critica tudo, que duvida de tudo, que diz que isso não pode ser verdade, que isso não faz sentido, que isso não é para você. A mente analítica, ela tem uma função. A mente analítica protege as suas verdades, tá? Verdades.
ela protege tudo aquilo que você acredita. Então você defende. E eu sei que você defende. Se eu digo para você, não é trabalhando que se ganha dinheiro, você enlouquece comigo. Porque foi isso que te ensinaram. E aí a pergunta que eu te faço é, a pessoa que te ensinou sobre dinheiro era rica? Tinha dinheiro? Ou ela te passou uma crença? Você nunca questionou, né? Por que que não questiona? Porque você não questiona as suas verdades. Escute o que eu vou dizer. Você só questiona as suas verdades quando elas são confrontadas. Então é por isso que você faz cursos, faz meditação, faz formação, ou até mesmo já tentou aprender inglês, mas não conseguiu, porque essas informações não passam aqui, ó. Então elas ficam todas aqui, ó, acumuladas no consciente. Você sabe que sabe, mas o teu resultado não mostra que você sabe. Por quê? Porque essas informações não foram para o subconsciente. E por que elas não vão para o teu subconsciente? Porque a tua mente analítica defende aquilo. Agora olha só o porquê que eu venho trazer um novo projeto para você. Quando você decide aprender inglês, a primeira coisa que vai acontecer com você é simples, tá? Você vai estar focado em aprender o idioma. Certo? Vai estar focado. Então, a mensagem que está sendo transmitida para você é que é o grande segredo do que eu venho trazer. A mensagem, na sua grande maioria, no começo do seu aprendizado, não vai significar nada. Porque no começo você não vai associar sentido àquilo. Não vai associar a nenhuma verdade. No começo, para a sua mente, aquilo é apenas inglês. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Então escute só isso aqui que eu vou te dizer, ó. Presta atenção aqui. Vamos lá. Nossa mente opera em frequências. Tá? Em frequências. Essas frequências são a frequência de beta, tá? A frequência de alfa, teta e delta. Ok? A sua mente opera em frequências. O que é isso? É conforme o teu estado de agitação, para você entender. No estado de beta é o quê? É aquele estado quando você está saindo do trabalho, irritado com o teu chefe e fica preso no semáforo. Cara, você fica num estado de irritação profundo. Adianta nesse momento tentar aprender inglês? Adianta tentar aprender alguma coisa? Não. No estado de beta, nada entra na tua cabeça. Pronto, nem no consciente não entra, tá? No estado de beta, você está pronto para brigar, para fugir ou para se esconder. O que você precisa fazer? Diminuir a vibração e se colocar em um estado com a mente aberta. O que é a mente aberta? É esse estado aqui, ó, alfa e teta. O que é alfa e teta? É um estado onde você se sente seguro. É isso. Você se sente seguro, relaxado. Tipo, quando você chega em casa e vai para o teu escritório, senta, coloca uma musiquinha e você diz, vou ler um livro. Você quer ler aquele livro. Ou quando você está assistindo televisão, está relaxado assistindo televisão ali. Tá? Isso é alfa. O estado de teta é aquele estado quando você está cochilando. Sabe quando você deita assim, você sabe que pode mexer os braços, mas não quer mexer os braços? Você fica ouvindo a esposa falando com os filhos, ou a televisão lá no cantinho, você está ouvindo, mas nem para desligar a televisão você tem vontade. Isso é teta. E delta é o sono profundo. Só que o que acontece em alfa e teta? Acontece isso aqui, ó. A mente analítica se abre. Nós conseguimos abrir a nossa mente analítica e as informações que nós recebemos neste estado vão direto para o subconsciente. E tudo aquilo que entra no subconsciente fica fixo. Fica fixo. Agora escute, tá? Se você se coloca no estado de alfa, teta, né? E você coloca no teu subconsciente, neste momento, através da meditação, através novas verdades. Ok, você vai sim conseguir chegar até o teu subconsciente. Só que quando você sai desse estado, que é onde surge o conflito. Por quê? Você tem as tuas verdades antigas e essa nova informação que agora está querendo te levar a uma nova ação, uma nova atitude, e é onde surge o medo e a dúvida na sua vida. Você não sabe se pode porque você começa a confrontar as duas verdades.
Agora vem a novidade do inglês. O que acontece quando você vai estudar inglês? Alguém por acaso até hoje já te disse isso que eu estou te dizendo? Vamos estudar o inglês para mudar a sua vida. Vamos estudar o inglês para mudar quem você é. Não. Por quê? Porque você vai estudar conteúdo do inglês. Na tua mente é aprender a falar o inglês. Você nunca focou em eu vou aprender inglês, através do inglês eu vou colocar novas verdades no meu subconsciente e vou transformar a minha vida. Porque o que acontece? Eu vou te ensinar no treinamento, por exemplo, como você relaxa a tua mente para estudar. E nós vamos colocar aqui frases em inglês, histórias em inglês, ensinamentos em inglês que no começo não vão fazer sentido. Por quê? Você sabe que no começo você não vai entender, mas não vai entender, mas o teu subconsciente está armazenando tudo. Então imagine que você começa a aprender informações sobre eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou capaz, ganhar dinheiro é fácil, e você começa a aprender histórias que te ensinem como o dinheiro funciona, que te mostrem como você é poderoso, que te mostrem a inteligência que existe em você, que te entreguem estratégias de como a tua vida vai ser construída, como chegar ao sucesso. E você, estudando o inglês, permite que essas informações venham para o teu subconsciente. E o que vai acontecer? Escute, você tem uma casinha no teu subconsciente para o português, tá? Para o português. Falar é uma consequência. A fala acontece aqui. A fala acontece aqui, porque está armazenado o som. Então eu vou falar, sai no corpo físico. O que você vai fazer? Aquele inglês que chega vai invadir a casinha do português? Não, você vai construir uma nova casinha no teu subconsciente para o inglês. Até porque algumas coisas em inglês têm significado diferente do que em português. Você já ouviu a expressão pensar em inglês? É disso que eu estou falando. Nós vamos construir essa casinha do inglês para você 100% focada no sucesso, 100% focada na realização pessoal, 100% focada em despertar esse poder interior. Por quê? Porque todas as lições que eu vou trazer para você são trabalhadas e destinadas a serem assim. O que vai acontecer? Quando você se tornar fluente no idioma, fluente, não vai demorar muito tempo. Quando você se tornar fluente e você pensar em inglês, olha, escute, pensar em inglês, lembra que eu disse que você pensa de acordo com o que acredita? Tua mente analítica está aqui, você vai pensar em inglês de acordo com o conceito de dinheiro que você vai aprender aqui. Você vai pensar sobre si mesmo de acordo com o conceito que nós vamos criar em inglês para você. Quando você for agir, você vai agir de acordo com o novo conceito. E os teus resultados serão iguais aos conceitos, os novos conceitos. Isso aqui, de todas as coisas que eu posso ensinar para você, essa é a coisa mais espetacular que eu posso ensinar para você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu construí uma nova versão minha. Uma nova versão minha, é fato. Tudo que eu estudo é em inglês, porque quando eu vou estudar em português, a minha versão de português não é a minha versão de inglês. O Marcos Trombetta em português não é o Marcos Trombetta em inglês, que tinha saído do garimpo, que estava estudando inglês, que era professor, que se vestia melhor, que sabia coisas incríveis, porque tudo que eu sabia que era incrível, eu sabia em inglês. É isso que eu quero propor a você, que eu te ensine isso através do inglês. Porque aí nós vamos conseguir colocar no teu subconsciente novas informações e a mente analítica vai se opor menos. Nós vamos conseguir superá-la e nós vamos criar em você essa casinha para o idioma, aonde ali dentro você vai criar uma nova versão sua, uma nova autoimagem. E eu vou trazer para você, através do treinamento, metodologia do professor Marcos Trombetta de aprender inglês, o segundo melhor curso do mundo, eu vou trazer todo o material que você precisa. Então vamos lá, como é que vai funcionar o treinamento? Primeira coisa que você precisa saber, são 20 semanas, apenas 20 semanas. Nossa, mas é pouco tempo, professor. Não, não é. Por quê? Porque eu vou te direcionar. Você não pode se tornar dependente de um professor. No final dessas 20 semanas eu te direciono como continuar teus estudos depois. E depois talvez
a gente até cria uma comunidade para continuar estudando, tá tudo bem, depois a gente vê isso. Primeiro vamos pensar nas 20 semanas. Durante essas 20 semanas, como vai funcionar o seu estudo, que é a parte mais importante, tá? Primeiro de tudo, eu preparei um material para você de aprendizado acelerado. É um e-book com 128 páginas, onde eu vou entregar para você tudo que você não sabe sobre si mesmo, sobre como você aprende. O cérebro, os dois lados do cérebro, lado esquerdo, lado direito, como cada um deles aprende, tá? As 7 inteligências, 5 do lado direito, 2 do lado esquerdo. Vou entregar para você também como você unir tudo isso, né? As 3 preferências de aprendizado, auditivo, visual, físico, qual é a sua. Você vai receber testes nesse material para descobrir qual é a tua inteligência predominante, como usar todas as tuas inteligências ao mesmo tempo, qual é a tua preferência de aprendizado. Eu vou ensinar para você como o cérebro funciona. Vou trabalhar com você o cérebro trino. Uau! 3 cérebros. O reptiliano, o cérebro límbico ou emocional e o neocórtex, né? Que é a parte sua que pensa. Como unir essas 3 coisas? Vou te ensinar sobre a mente, consciente, subconsciente, mente analítica. Vou trazer algumas aulas incríveis, inclusive vou preparar uma lição incrível para você em inglês falando sobre a mente, tudo isso, tá? Tá tudo lá para você, beleza? Esse é o material lá do e-book. Além disso, você recebe um e-book super top que eu entrego para você sobre metas. É um e-book de Brian Tracy, eu vou entregar para você gratuitamente, tá? É um e-book que ele distribui gratuitamente na internet, então eu trago ele para você. Além disso, você vai receber 7 vídeos, tá? No primeiro módulo, são 7 vídeos onde eu vou ensinar para você tudo que eu estou te ensinando aqui em detalhes. Tá? Aqui eu ensinei super corridão, que é só para você entender a magnitude do que eu estou trazendo aqui para você, tá? Como isso é incrível, tá? Bom, você vai ter os 7 vídeos e ali eu vou te ensinar uma coisa que ninguém nunca te ensinou. Como aprender. Você precisa aprender a aprender. Não é só pegar o livro e ler, não é só pegar os áudios e ouvir, não é só pegar os vídeos e assistir. Existe uma preparação, é como jogar um futebol. Tem uma preparação para jogar um futebolzinho, não tem? É a mesma coisa. Então vai ser a mesma coisa. Você vai criar um relacionamento com o aprender inglês. Vai ser diferente do idioma português que você foi aprendendo simplesmente. Não, agora você, de forma consciente, vai se dedicar a aprender. Tá legal? Então esses 7 vídeos eu vou te ensinar isso e a partir daí você começa a receber uma lição por semana, tá? No entrar no treinamento, você entra hoje e já recebe a primeira. A cada 7 dias vai receber uma nova e assim pelas próximas 20 semanas. Como funcionam as lições? Primeiro ponto, elas são todas construídas de acordo com técnicas de aprendizado acelerado. Primeiro ponto que você tem que aprender, elas são especiais. Elas são criadas para que qualquer pessoa, não importa se você tem 8 anos ou 68, você vai aprender se você se dedicar, tá? Tem que se dedicar, óbvio. Elas são lições que funcionam da seguinte forma, da forma que a gente aprende, que é com perguntas e respostas. Então funciona assim, é um pequeno texto sobre vários assuntos nesse texto, sempre com uma lição, todo o texto ali tem uma lição, e todo o texto traz um inglês ali dentro, né, para te ensinar a falar inglês da forma que você aprendeu português. Nós não estudamos gramática e nós não vamos fazer teste, tá? Você vai sair daqui com a fluência, vai sair daqui lendo e depois, se você quer estudar a gramática, 100%. Aí é outra história, né? Uma vez que nós não dominamos a gramática nem do nosso idioma, por que temos que dominar do inglês? Isso é um grande erro cometido, principalmente no começo. Funciona assim um modelo de estudo, muito simples. Você vai baixar então, o áudio vai ter um textinho, e um áudio desse texto. Você baixa o áudio e aí você vai ter o PDF para acompanhar. Neste PDF tem o texto em inglês e tem o texto em português. Para você não ter trabalho nenhum, só vai ouvir. Depois, nós vamos fazer uma discussão sobre o texto. E aí você vai dizer, mas como que eu vou discutir se eu não sei nada? Calma. Eu vou fazer perguntas sobre o texto, né? Por exemplo, o professor Marcos ensina inglês. Te digo isso. E aí eu faço uma pergunta. O que o professor Marcos ensina? Inglês. O professor Marcos ensina inglês. O professor Marcos ensina inglês ou japonês? Inglês.
o professor Marcos ensina inglês. É sim, é simples assim. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir. Você vai ouvir. E aí você vai ter o PDF, e nesse PDF você vai ter o que eu estou falando em inglês e a tradução em português, da pergunta e da resposta. O teu trabalho é ouvir, ler e saber o que está ouvindo. Escute, saber o que está ouvindo. Aí depois você tem outro textinho com as mesmas lições somente em inglês. Não tem a tradução. Você deve fazer o quê? Primeiro você estuda com a tradução, para saber o que está ouvindo. Criar sentido. Você vai criando sentido na tua mente para o que está ouvindo. Depois você ouve só em inglês. Para quê? Para criar o feeling do idioma. Você vai criar a casinha do idioma, para que depois você não precise traduzir. Você vai ficar apenas com o sentido do que está ouvindo. Porque você vai descobrir que com o tempo o que leva à fluência é o sentir o idioma. Compreendê-lo em inglês sem ter que traduzir, porque às vezes traduzir não faz sentido, tá? Beleza, você faz isso. As primeiras 10 lições, elas são criadas por mim em um inglês muito lento. Muito lento. Que é para você aprender como uma criança. Depois da 10ª lição, eu trago para você, trarei vídeos de desenvolvimento pessoal dos meus mentores. Eu vou trazer para você Bob Proctor, Brian Tracy, Jim Rohn, entre outros. Eu vou trazer para você 10 novas lições com um vídeo pequeno e dentro deste vídeo sempre vai ter um ensinamento, uma lição para você. E aí, a partir deste vídeo, eu vou criar uma lição de perguntas e respostas para você. Para quê? Para impregnar aqui, ó, no teu subconsciente aquela informação. Então, se eu trago, por exemplo, um texto de Bob Proctor sobre paradigma, mudança de paradigma, nós vamos impregnar. Se eu vou trazer um texto para você de Jim Rohn sobre ambição, sobre o poder da ambição, sobre o poder das metas, eu vou criar um texto para você, uma historinha baseada naquele, aliás, uma interpretação baseada naquele vídeo, para nós colocarmos assim. E assim pelas 10 lições. No final das 20 semanas, né, eu vou dizer para você o seguinte: segue esse caminho aqui agora, tá? Vou trazer vários canais para você, vou trazer aplicativos para você continuar seus estudos, enfim. Isso a gente vê no final das 20 semanas. Se você seguir pelas 20 semanas fazendo o que eu vou recomendar, no final das 20 semanas, provavelmente você já terá capacidade de ouvir qualquer coisa em inglês. Se não acontecer nas 20 semanas, não tem problema. Você continua estudando, em 6 meses vai acontecer, em 1 ano vai acontecer. Mas quando acontecer, você terá construído uma casinha no seu subconsciente para o inglês, que junto com ela vai construir uma nova versão sua. Nesta nova versão sua, não existe o medo da ação que você sente com esta versão em português. Você vai tomar novas atitudes automaticamente, você será um novo ser, vai se transformar em um novo ser. E o que eu estou falando é baseado em experiência própria. Tá? Por que nós conseguimos fazer isso? Porque tudo que é impregnado no teu subconsciente se manifesta. Não tem outro jeito. Se vai para o subconsciente, se manifesta. Tá legal? Tenho certeza que você concorda comigo que isso tem muito valor. Isso pode e irá transformar a sua vida. Quanto você estaria disposto a pagar para simplesmente conseguir superar esses desafios internos que te impedem de vencer na vida hoje? Né? Eu tenho certeza que você estaria disposto a pagar muito por isso. Mas não precisa. Não perca esta oportunidade, tá? Aqui abaixo tem um botão para você clicar neste botão e fazer a sua inscrição. Ou, se você está assistindo no YouTube, aqui abaixo tem na descrição do vídeo o link para você clicar ou no primeiro comentário fixo para você clicar e adquirir. Você vai direto para o checkout. Se está assistindo na página do treinamento, tem um botão. Se está assistindo nas mídias sociais, no YouTube ou no Facebook, tem um link. E não se preocupe, eu vou te dar 30 dias de garantia, tá? Você pode acompanhar, assistir todo o vídeo, baixar todo o material, não tem problema. Eu confio tanto neste meu trabalho que eu sei que você vai querer concluir esse treinamento. É a sua oportunidade de mudar a sua vida. É um projeto que eu sinto que me arde na alma trazer isso para você, porque isso que eu estou te mostrando aqui é a solução que você busca há anos. E nós vamos juntos construir isso. Tá legal? Se ficou alguma dúvida, você pode comentar no vídeo.
Se você está assistindo na página, tem um botão aqui abaixo do WhatsApp, entre em contato com a minha equipe, mas não postergue essa decisão. Não postergue. Investimento é ínfimo perto do que você vai receber. Você vai receber uma nova versão sua. Você vai construir um novo eu, um novo ser. E esse ser é poderoso. Esse ser vai gerar muita riqueza em sua vida. Isso eu garanto para você, aconteceu comigo e eu me responsabilizo de trazer os melhores materiais possíveis e de estar ali com você, tá? E inclusive, ao você entrar no treinamento, você vai ser adicionado ao grupo de alunos e lá dentro do grupo de alunos você tem uma professora, uma mentora exclusiva para você. Tá lá praticamente o tempo todo tirando as suas dúvidas. Aqui você vai aprender inglês, tá bom? Porque nós somos o segundo melhor treinamento do mundo. Inclusive nós vamos criar uma comunidade, né? Vamos criar uma comunidade aí do pessoal que faz o treinamento da metodologia do professor Marcos Trombetta, porque nós, além de falarmos em inglês, nós seremos uma comunidade de pessoas de sucesso, tá bom? Espero de todo coração ter você comigo neste projeto, que é um projeto de transformação de vida. Ele vai muito além do aprender inglês. Nós vamos usar o idioma inglês como uma ponte para a realização pessoal. E no fim das contas, nós vamos acertar 2 alvos com uma flecha só, porque além de realizarmos os nossos sonhos, nos tornarmos pessoas muito melhores, dominaremos o idioma dos negócios, tá bom? Beijo no coração, a decisão é sua. Clique no link ou clique no botão ali abaixo, faça a sua inscrição. O treinamento é 100% online, você vai receber em poucos minutos um login e uma senha no seu e-mail. Então na hora de preencher, coloque seus dados com carinho, coloque o seu WhatsApp, que a minha equipe te envia o acesso no WhatsApp, não tenha medo, nós não mandamos spam não. Coloca lá o teu WhatsApp com carinho, para que a minha equipe também te envie o acesso via WhatsApp. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Era isso, um grande abraço e espero muito ter você como um parceiro neste projeto de transformação de vida. Um grande abraço, tchau, tchau.